Na juventude, Ned foi enviado para o Castelo Ninho da Águia, onde morava seu tio Jon Arryn. Junto com Robert Baratheon, eles cresceram como irmãos e a amizade deles, mais tarde, se tornou a base para sua aliança contra o Rei Louco Aerys II Targaryen. Quando Lyanna foi sequestrada por Rhaegar Targaryen, Brandon Stark foi até Porto Real exigir seu retorno, mas foi capturado e executado junto com seu pai, Rickard. Ned, sendo o filho mais novo, tornou-se o Lorde de Winterfell e entrou na rebelião de Robert para derrubar a dinastia Targaryen. Durante a rebelião, ele se destacou como guerreiro corajoso e estrategista. Após a guerra, Ned voltou para Winterfell, casando-se com Catelyn Tully, com quem teve 5 filhos: Robb, Sansa, Arya, Bran e Rickon. Além disso, ele trouxe da guerra o suposto bastardo Jon Snow e nunca revelou a ninguém sua verdadeira origem. Ned sempre foi a personificação da dignidade e da justiça do Norte. A vida dele mudou radicalmente quando um velho amigo, o rei Robert Baratheon, pediu que ele se tornasse a mão do rei após a morte de Jon Arryn. Eu preciso de você. Lord Eddard Stark. Eu desejo nomeá-lo como mão do rei. E sem caralhar. Se não entrarmos em detalhes, Ned Stark, comparado com outros personagens, realmente é um dos mais nobres e honestos. Durante a rebelião contra a dinastia Targaryen, Ned mostrou ser um amigo leal e um comandante justo. Seus motivos sempre foram guiados pelo desejo de justiça e não por interesse pessoal. Ao retornar para casa após a rebelião, Ned se concentrou na proteção e na administração de suas terras, dando exemplo de um governante honesto e justo. Um dos exemplos mais significativos de sua nobreza foi a decisão de assumir a criação de Jon Snow, que todos consideravam seu bastardo. Ned guardou o segredo da verdadeira origem de Jon por causa de uma promessa feita à sua irmã Lyanna, mesmo correndo o risco de arruinar sua reputação e o bem-estar de sua família. Você deve protegê-lo. Prometa para mim, Ned. Um dos primeiros acontecimentos em Game of Thrones que ilustra o caráter de Ned é a execução de um desertor da Patrulha da Noite. Eu sou Eddard, da casa Stark. Eu te condeno à morte. Quando o desertor da Patrulha da Noite foi capturado e levado para Winterfell, Ned decidiu cumprir a antiga lei pessoalmente, sem transferir esse pesado dever para outros. Durante a execução, ele diz palavras importantes ao seu filho. Aquele que dá a sentença deve brandir a espada ele mesmo. Essas palavras simbolizam o princípio fundamental de Ned. Aquele que decide sobre a vida e a morte deve executar a sentença pessoalmente e não deve transferir a responsabilidade para outros. O carrasco é apenas um instrumento. Poder e responsabilidade andam de mãos dadas. Um verdadeiro líder deve estar pronto para assumir, pessoalmente, as consequências de suas decisões. Quando surge um conflito entre Joffrey e Arya, e no final, o rei ordena que o lobo gigante seja morto como punição, Ned decide executar a sentença ele mesmo. Se é preciso fazer, é melhor que eu mesmo faça. Não é certo entregar uma loba do norte ao carrasco. Ele entende que a responsabilidade inicial recai sobre ele. Afinal, foi ele quem trouxe sua família para Porto Real. Ned Stark procura ser justo e honesto em tudo. Por exemplo, ele se recusa a conspirar com Mindinho. Seria mais sábio recusar e colocar Joffrey no trono. Você não tem nenhuma honra. E depois com Renly Baratheon. Não vou manchar as últimas horas de Robert com sangue em sua casa, tirando crianças assustadas de suas camas. Ao descobrir a verdadeira origem dos filhos de Cersei, Ned a avisa para proteger seus filhos e dar a eles a chance de escapar da ira do rei Robert. Vou contar a verdade para ele. Você já terá ido com as crianças. Não vou sujar minhas mãos com o sangue delas. Quando o rei Robert decide eliminar Daenerys Targaryen por causa de uma ameaça potencial, Ned Stark é o único que se recusa a participar disso. O Robert com quem cresci não tinha medo da sombra de um bebê que ainda nem nasceu. Eu não vou participar. Assim, Ned é uma das pessoas mais nobres de Westeros. Mas insisto que essa nobreza tem problemas significativos. Mas, para começar, vale a pena responder à pergunta: por que Ned Stark viveu tão pouco?
Provavelmente, um dos momentos mais chocantes e inesperados em Game of Thrones é a morte de Ned Stark. E a minha senhora Sansa implorou para perdoar o pai dela, mas as mulheres têm coração mole. Cortem a cabeça dele. Um dos personagens mais marcantes e fortes, o chefe da casa Stark, perde a cabeça já no 9º episódio. Por que ele morreu tão cedo? Afinal, esse acontecimento ia contra todas as regras. Eliminar um personagem tão popular entre o público, que era o único a personificar tudo o que havia de bom e positivo, parecia uma loucura. Mas o que poderia parecer ilógico para os showrunners era absolutamente coerente e compreensível no mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin. Afinal, um dos princípios mais importantes desse mundo, mesmo sendo fictício e tendo dragões, é o realismo e a lógica dos acontecimentos. Então, de acordo com essa lógica, Ned Stark simplesmente não poderia sobreviver em Porto Real. Na verdade, no exato momento em que ele aceitou se tornar a mão do rei, ele estava condenado. Ned chegou a Porto Real como um homem do norte, acostumado à franqueza e honestidade. Honra? Você acha que eles são controlados pela honra? Acha que é a honra que mantém a paz? É o medo. Medo e sangue. Ao contrário do norte severo, mas previsível, a capital estava cheia de ameaças ocultas e intrigas. Ned não conseguiu usar os mecanismos políticos do poder a seu favor, e sua lealdade a Robert, seus princípios morais e a recusa em participar de intrigas jogaram contra ele. Ned era rígido demais em seus princípios para o mundo de Porto Real. Quando ele descobriu sobre a ilegitimidade dos filhos de Cersei Lannister, sua primeira reação foi procurar o rei Robert Baratheon e revelar a verdade. Foi um passo honesto, mas perigoso, que o colocou em conflito com a poderosa e implacável família Lannister. Vá o mais longe possível, porque a fúria de Robert vai te perseguir. E a minha fúria, Lord Stark? Quando Ned Stark chegou a Porto Real, ele sabia muito bem que os inimigos estariam por toda parte. No entanto, como guerreiro, ele estava acostumado a lutar com o inimigo cara a cara. Em Porto Real, porém, ele se deparou com uma realidade diferente. Aqui qualquer um pode ser o inimigo e é impossível saber de imediato quem é seu aliado e quem é o traidor. Então, quem era o verdadeiro inimigo que Stark procurava? Quando Ned Stark chega a Porto Real, ele não consegue avaliar corretamente a distribuição de forças. À primeira vista, parece que a principal ameaça é Cersei, tecendo suas intrigas e subindo ao poder a qualquer custo. Mas isso é apenas parte da verdade. Na verdade, na capital, ocorre uma disputa nos bastidores entre as duas pessoas mais astutas e dissimuladas de Westeros, Mindinho e Varys. Admiro você. E eu admiro você, Lord Baelish. Se você duvida disso, é porque não viu as análises sobre Mindinho e Varys. Vou deixar os links na descrição. Enquanto Varys está ocupado pensando sobre processos globais e o renascimento da dinastia Targaryen na figura de Daenerys, Petyr Baelish, com manipulações sutis e um truque simples com uma adaga, coloca os Stark e os Lannister uns contra os outros. Existe apenas uma adaga assim nos 7 reinos. A adaga saiu das minhas mãos. Foi para Tyrion Lannister. Sem hesitar, ele entrega o ingênuo Ned para Cersei, tirando vantagem disso ao mesmo tempo. Eu avisei você para não confiar em mim. Mas Ned Stark procura um inimigo com quem possa lutar de forma justa e aberta. Porém, o verdadeiro inimigo está bem ao lado dele, fingindo ser um aliado. Lord Baelish, parece que eu estava errado em não confiar em você. Ned Stark confia sua vida a Baelish, embora saiba que, certa vez, Mindinho foi humilhado pelo irmão de Ned. Você também conheceu meu irmão Brandon. Até demais. Eu carrego a marca do respeito dele. Do umbigo até a clavícula. E que ele não é indiferente à esposa dele. Você escolheu o adversário errado. Eu não escolhi um adversário, milord. E sim Catelyn Tully. Essa mulher vale um duelo. Você concorda? Parecia que nada poderia dar errado, não é? Mindinho é praticamente o completo oposto de Ned Stark. Ned é forte, direto e honesto, mas ao mesmo tempo é ingênuo e fraco nos jogos políticos. Mindinho é fisicamente fraco e dissimulado, mas um manipulador habilidoso e o mais forte jogador político. Em um confronto físico, isso seria uma batalha de um titã contra um liliputiano.
Mas em uma batalha de mentes, eles trocam de lugar, e quem se torna o Lilliputiano é o Stark. Até o fim, Ned Stark tenta descobrir em quem pode confiar. E no final, ele confia seu destino a um dos homens mais traiçoeiros de Westeros, Petyr Baelish. Desconfiar de mim foi a decisão mais sábia que você tomou desde que chegou. Acho que ninguém vai negar que honra e nobreza pressupõem a ausência de mentiras. Mas será que Ned Stark é honesto em tudo? Por exemplo, em Porto Real, durante o reinado de Aerys II Targaryen, havia um homem chamado Arthur Dayne. Arthur Dayne foi um dos cavaleiros mais lendários de Westeros. Sir Arthur Dayne? A espada da Alvorada. Ele era o melhor espadachim que meu pai lembrava. Sua habilidade com a espada, honra e nobreza fizeram dele um ideal para muitos, incluindo Jaime Lannister, que sempre admirou e buscou se igualar a Dayne. Arthur Dayne carregava uma espada chamada Alvorada, que era símbolo da casa Dayne e, segundo as lendas, era considerada igual ao aço valyriano. Com uma habilidade incrível, Arthur Dayne era praticamente invencível. Então, segundo rumores que ninguém desmentiu, Ned Stark derrotou Arthur Dayne em um duelo justo. Essa lenda ganhou muitos detalhes e fortaleceu a reputação de Ned como um grande guerreiro. No entanto, como fica claro na 6ª temporada, não foi bem assim. Após a rebelião de Robert, quando Aerys II foi deposto, Ned Stark foi ao sul com um grupo para encontrar sua irmã Lyanna, que estava sendo mantida prisioneira na Torre da Alegria. Lá, ele se deparou com os cavaleiros restantes da Guarda Real, incluindo Arthur Dayne, o protetor da torre. Eram 2. Lord Stark, eu procurei por você no Tridente. Nós não estávamos lá. Desde o início, essa luta era desigual. O grupo de Ned tinha 6 pessoas, incluindo seu amigo Howland Reed, e apenas 2 ficaram em seu caminho. Durante a batalha, 2 do lado de Ned foram derrotados, e o parceiro de Arthur Dayne foi morto. Ou seja, em determinado momento, já eram 4 espadachins, incluindo Ned Stark, tentando derrotar Dayne. No momento decisivo da batalha, quando Arthur Dayne já havia derrotado todos e desarmado Ned, Ele é mais forte que o pai? Muito mais. o ferido Howland Reed deu um golpe mortal em Dayne com uma faca nas costas. Assim, a vitória de Ned não foi resultado de um duelo justo, 1 contra 1. Mas Ned Stark nunca desmentiu esses boatos. Se ele é realmente tão nobre e honesto, por que não contou como tudo aconteceu de verdade? À luz dessas informações, a acusação de Ned contra Jaime de que ele matou o Rei Louco com um golpe pelas costas parece ridícula. O servo da justiça que vingou meu pai, cravando uma espada nas costas de Aerys Targaryen. É justamente por causa do caso com Arthur Dayne que Jaime Lannister deseja tanto lutar contra Ned Stark. Assim que Stark chega a Porto Real, Jaime imediatamente pergunta se ele vai participar do torneio que está por vir. Gostaria de ver você em ação. Os velhos rivais já me cansaram. Eu não participo de torneios. Não? Já está velho demais para isso? A ideia de que há alguém na cidade que derrotou pessoalmente o espadachim imbatível Arthur Dayne não deixa Lannister em paz. Ele simplesmente não consegue acreditar nisso. É exatamente por isso que, quando a luta entre ele e Ned finalmente acontece, Jaime reage tão bruscamente quando um dos guardas enfia uma lança na perna de Ned. Lannister teve a chance de testar o quão forte Ned Stark era em combate, e alguém acabou com essa oportunidade com um único golpe. Acontece que Ned Stark evita participar de torneios e lutas, explicando isso como uma forma de não revelar sua tática de combate. Eu não participo de torneios para não mostrar aos meus adversários o que podem esperar de mim.
Mas, na verdade, ele não quer que o mito sobre ele seja destruído, como o de um espadachim inigualável que derrotou o próprio Arthur Dayne. Ele é mais forte que o pai, Muito mais. mas o pai venceu. Sério? Mas quem dera essa pequena mentira fosse o único problema do Lord Eddard Stark. Em Porto Real, ele comete uma série de erros que levam a consequências catastróficas. Vamos analisá-los. O primeiro erro de Ned Stark foi aceitar o cargo de mão do rei e trazer sua família para Porto Real. Não sou digno de tal honra. Sim, isso não é nenhuma honra. Quero que você governe o reino enquanto a comida, o vinho e as prostitutas me levam para o túmulo. Como alguém que entende o que é responsabilidade, ele deveria ter avaliado o risco desse passo para sua esposa e filhos. Você sempre pode recusar, Ned. Ned entendia perfeitamente que haveria inimigos dele em Porto Real, que haveria aqueles que gostariam de tirá-lo do cargo de mão do rei. Afinal, seu antecessor, Jon Arryn, morreu em circunstâncias estranhas e, como se descobriu depois, foi envenenado. O que exatamente ameaça o rei? A mesma coisa que aconteceu com Jon Arryn. Lágrimas de lis, como são chamadas, um remédio caro e raro. Mesmo assim, Ned concorda nobremente em ajudar seu velho amigo Robert Baratheon, ignorando a segurança de sua família, pela qual ele é responsável. A responsabilidade parcial pela morte de Robert Baratheon também recai sobre Ned Stark. Ele descobriu informações sobre as crianças, o segredo e o que ele fez primeiro. A nobreza e a honra de Ned o levaram a procurar Cersei e colocar as cartas na mesa. Que loucura fez você contar à rainha que sabia a verdade sobre Joffrey? Para proteger os filhos dela. Pois quando o rei Robert souber disso, Cersei e seus filhos podem sofrer, já que Robert não vai ter piedade. A loucura da misericórdia. Para que ela salve as crianças. Ned queria dar tempo para Cersei partir, mas ela não queria entregar o que lutou tanto para conquistar. Quando o rei Robert decide eliminar Daenerys, vendo nela uma ameaça, Ned recusa terminantemente. Ela vai morrer, eu não vou participar. Na essência, Robert e seus conselheiros estão certos em vários aspectos. E se houver um filho dos Targaryen liderando um exército Dothraki? Não fazer nada? Esse é o seu sábio conselho, até que os inimigos apareçam em nossas costas. O fortalecimento de Daenerys e sua união com o exército Dothraki se tornaram a base da guerra que está por vir. E se os deuses derem um filho a Daenerys, sangue será derramado. Se os Dothraki atacarem, quantos inocentes vão morrer? Talvez essa decisão fosse justificável, pois poderia salvar muitas vidas no final. Sabemos que Daenerys queima Porto Real. Se Robert e Ned tivessem vivido até esse momento, talvez Robert dissesse, "Eu te disse." Ned Stark decidiu agir com nobreza. Mas a que isso levou no final? Outro erro não menos grave de Ned foi a recusa em agir de forma decisiva após Robert Baratheon ser ferido, depois que Robert Baratheon sofreu ferimentos mortais. Durante a caçada, Renly sugere que Ned Stark tome o controle da cidade e garanta a proteção de suas posições. Em 1 hora reunirei centenas de espadas. Precisamos tirar Joffrey da mãe e colocá-lo sob nossa custódia. Quem controla o rei governa o reino. Renly insiste que é necessário prender Cersei e seus filhos para impedir que ela tente tomar o poder através de Joffrey, que na verdade é um filho ilegítimo. Mas Ned, fiel aos seus princípios, mais uma vez recusa essa proposta. Eu não vou manchar as últimas horas de Robert com sangue em sua casa. Ele decide agir de acordo com a lei e a justiça. Acho que isso será suficiente para manter a ordem. Ele escreve uma carta para Stannis Baratheon, o legítimo herdeiro de Robert, e a envia. Ned acredita que legitimidade e legalidade são as melhores ferramentas para proteger o reino em vez de astúcia e violência. A recusa de Ned em aceitar a proposta de Renly tem consequências extremamente graves. Cersei Lannister, ao descobrir os planos de Ned, toma suas próprias medidas. Ela prende Ned, declara seu filho Joffrey como rei e inicia uma cadeia de eventos que leva à chamada Guerra dos 5 Reis. Protetor do reino.
um pedaço de papel. A Guerra dos Cinco Reis é um grande conflito em Westeros, no qual 5 pretendentes lutaram por poder e influência. Joffrey Baratheon foi proclamado rei em Westeros. Stannis Baratheon, o irmão mais velho de Robert, reivindicou seus direitos ao trono, e Renly Baratheon, o irmão mais novo de Robert, também se declarou rei. Robb Stark foi proclamado Rei do Norte e do Tridente, e Balon Greyjoy foi proclamado Rei das Ilhas de Ferro e do Norte. Ned Stark teve a chance, contando com o apoio de Renly, de mudar o curso da história. Sim, isso não resolveria todos os problemas. Muito provavelmente Stannis continuaria reivindicando o trono, mas a probabilidade de que os irmãos Renly e Stannis chegassem a um acordo seria significativamente maior. Além disso, é muito provável que os Tyrell apoiassem Renly, uma das casas mais ricas de Westeros, e com a ajuda de Ned, ele também teria o apoio do Norte. Embora essa decisão não levasse à eliminação completa do conflito, o número de confrontos e mortes provavelmente seria significativamente menor. Então, o que temos? O nobre e honesto Ned Stark escondeu as circunstâncias de sua chamada vitória sobre Arthur Dayne e o fato de que ele foi morto por seu amigo com um golpe pelas costas. Ao mesmo tempo, ele não perdia a chance de acusar Jaime Lannister de ter matado o Rei Louco também com um golpe pelas costas. Enfiando a espada nas costas de Aerys Targaryen. Ned aceitou a proposta de seu velho amigo Robert Baratheon e levou sua família para Porto Real, onde acabou não conseguindo protegê-los. Seguindo suas convicções de honra e moral, ele avisou Cersei que sabia sobre a origem de seus filhos. Fujam o mais longe possível. E pretende contar isso ao rei, assinando assim sua própria sentença de morte. Foi a sua misericórdia que matou o rei. Ele poderia ter influenciado conflitos e guerras futuras, seja o avanço de Daenerys... Eu não vou participar. ...ou a Guerra dos Cinco Reis. Eu não vou manchar as últimas horas de Robert com sangue em sua casa. No entanto, no final, Ned condenou a si mesmo e ao rei à morte, e seus filhos, que ficaram desprotegidos, ao sofrimento e provações. Tudo isso ele fez guiado pelos ideais de honra e nobreza. Se meus argumentos não lhe pareceram convincentes, escreva o motivo. Se você concorda, deixe seu like e confira se já está inscrito no canal. Se esta é sua primeira vez no canal, você também pode conferir a análise comparativa de Ned Stark com Jaime Lannister ou a análise de outros personagens de Game of Thrones. Tudo isso você encontra na página inicial do canal ou clique nos links que você vê agora na sua tela.